Bem-vindos à nossa segunda aula sobre conjuntos e hoje nós vamos ver o exercício 9. E por que o exercício 9? Porque o exercício 9 ele trabalha muito a questão da linguagem corrente para a linguagem de conjuntos. Quando é que você usa e, quando é que você usa ou, quando é que você usa o complementar, essas coisas assim. Então ele trabalha muito essa ligação para a gente aprender a interpretar matematicamente a linguagem corrente. Então vamos ver o seguinte. Nesse exercício 9, ele tem várias etapas para a gente cumprir. Primeiro é o seguinte: considere os seguintes subconjuntos do conjunto de todos os estudantes. P é o conjunto de todos os estudantes que fazem programação 1. F, conjunto de todos os estudantes de Física 1. M, conjunto de todos os estudantes de Matemática Básica. A, conjunto de todas as estudantes mulheres. Relacione cada um dos conjuntos da primeira coluna com alguma das operações da segunda coluna definidas sobre os conjuntos A, F, M, P. Então aqui a gente tem as opções. A gente pode ver que tem 7 conjuntos aqui, né, diferentes, mas a gente tem muito mais do que 7 opções, se não me engano são 10. 3, 6, 9, 10. 10 opções. Quer dizer que vai sobrar alguma coisa. Mas para começar, vamos lembrar o seguinte: o nosso conjunto universo é o conjunto de todos os estudantes, que a interseção ela se relaciona com o ou. Aliás, desculpa, a união se relaciona com o ou. E a interseção? A interseção aparece na linguagem fluente, na linguagem corriqueira, de várias maneiras diferentes. Ela aparece como e, como que, mais que. Então, a gente tem que lembrar que são coisas que se agrupam, são características que se agrupam, que se ajuntam de uma mesma coisa. O complementar aparece como não. E a diferença? Isto e não aquilo. E como a gente já viu lá do exercício 8 do slide anterior, que o e não na diferença também pode ser colocado com uma interseção complementar. E aí aparece como e não, que não, mais que não. Então são partes da linguagem normal que a gente tem que aparecem dentro de conjuntos representadas por diferença ou por uma interseção com um complementar de algum conjunto. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o nosso procedimento? O nosso procedimento vai ser, independente da segunda coluna, nós vamos determinar quem é cada um desses conjuntos. Depois a gente faz a relação. Então aqui, conjunto de todos os estudantes, quer dizer, do conjunto universo, que fazem matemática básica, física 1 e programação 1. Então a gente tem aqui o e aí a gente está fazendo o quê? Uma interseção dos estudantes que fazem as 3 disciplinas ao mesmo tempo. Tá certo? Então a gente vai ter matemática, interfísica, interprogramação. O exercício 2 é muito semelhante ao 1. Temos um E também, que tem programação em matemática, apenas. Então, a gente vai ter programação intermatemática. O conjunto 3, o item 3, é o conjunto de todas as estudantes, quer dizer, que é das mulheres, é o conjunto A, de mulheres, que fazem física. Então, são, olha aqui o que? São, vejam quando a gente está agregando características, elas têm que ser mulheres e fazerem física, tá certo? Então, a gente tem uma interseção, conjunto A, das mulheres que fazem física. No conjunto, no quarto item, a gente conjunto de todas as estudantes, de novo se trata do conjunto A, que não fazem física.
Então eu agreguei uma característica com o que? É não fazer física. Então a gente tem aqui a interseção complementar, tá certo? Então a gente pode fazer a inter F complementar. Ou ainda a gente pode escrever isso aqui como são as mulheres que não fazem física, a gente pode colocar como A menos F. Tá vendo? Como quando a gente tem uma frase, uma ideia na linguagem corrente, a gente entende bem essa ideia aqui do A inter F complementar é igual a menos F. Vamos passar agora ao quinto item. Conjunto de todos os estudantes homens. Olha agora que especificou que os estudantes têm que ser homens. Quer dizer que são aqueles que não são mulheres, que fazem programação 1 ou matemática básica. Aqui a gente tem uma ideia que agrupa e depois tem uma que dá uma alternativa, que é o ou. O que acontece? É que esses estudantes, o que eles fazem? Eles fazem programação ou matemática. Então a gente tem que vir aqui que a interseção com o que fazem, porque eu estou agrupando, e o ou que dá opção. Então o que acontece? Como que a gente vai representar isso? O que acontece, olhem bem o que a gente tem aqui. A ideia dos parênteses, porque eles fazem programação ou matemática. Então eles têm que fazer alguma dessas coisas. Então aqui o A complementar representa os homens, os estudantes homens, que fazem programação ou matemática. Então aqui a gente tem a ideia do complementar. Mais uma vez, e a ideia do uso de parênteses. Os parênteses, a gente tem que tomar cuidado como que eles aparecem nessa linguagem. A gente tem que fazer a pergunta, o que eles fazem aqui nesse caso, né? É como se você estivesse fazendo uma análise sintática. É praticamente isso. Agora, essa expressão aqui a gente pode também transformar numa diferença de conjuntos. Só que a gente teria que colocar P união M inter A complementar. Então vai dar P união M menos A. E que é a ideia de todos os estudantes que fazem programação ou matemática e que não são mulheres. Agora vamos ao item 6. Conjunto de todos os estudantes que não fazem programação ou matemática básica. Então a gente tem aqui todos os estudantes, é conjunto universo, que não fazem programação ou matemática básica. Então o que acontece? Esse que não fazem aqui, esse que não quer dizer interseção complementar, e a gente tem aqui, quer dizer que o que eles não fazem? Programação ou matemática básica. Então a gente tem um parêntese aqui nessa parte. Então o que vai acontecer? Quando a gente fizer aqui, a gente tem só P união M complementar, quer dizer, o complementar da união. Por que não tem interseção complementar? Porque a gente está se referindo ao conjunto universo. Diferentemente do que acontece, por exemplo, no item 4, que você tem conjunto de todas as estudantes, que não, é o mesmo que não, só que aqui é em relação a quem? As estudantes. Então eu tenho que fazer a interseção com as estudantes. Mas aqui é como se eu tivesse que fazer a interseção com o conjunto universo. E aí então não precisa colocar, tá certo? Quem universo, interseção, qualquer coisa, vai dar essa qualquer coisa, ok? Então aqui a gente tem essa ideia do que não apenas com o complementar. Vamos ao item 7. Aqui olha, usando De Morgan, que a gente colocou aqui, vamos voltar ao item 6, a gente tem P complementar, interseção M complementar. O que significa?
que eu quero os estudantes. Eu quero fazer a interseção, o conjunto de todos os estudantes que não fazem programação e daqueles que não fazem matemática. Quer dizer, que tem o mesmo significado do que está aqui no item 6. Agora vamos ao item 7. Conjunto de todos os estudantes que não fazem programação 1 ou que não fazem matemática básica. Então agora eu tenho aqui o conjunto universo de novo, que não fazem programação. Esse que não agora, como a gente já sabe que em relação ao universo, ele está se referindo ao quê? A um complementar apenas, que não fazem programação ou que não fazem matemática básica. Vejam que há uma repetição desse que não fazem e um ou entre eles. Então a gente vai ter novamente um complementar, mas a gente vai ter uma união de complementares. Tá certo? É o que a gente vai fazer aqui. P complementar, união M complementar. Que usando De Morgan, a gente já sabe que vai dar P inter M complementar. Tá certo? Agora nós vamos falar desse conjunto aqui, ó, A inter F complementar. Quem que é esse conjunto? Qual o significado dele? Que ele é diferente desse A inter F complementar, que aqui são as mulheres que não fazem física. Agora eu tenho aqui o conjunto de todas os estudantes que não são mulheres que fazem física. Quem é esse conjunto? Então vamos ver o próximo slide. Aqui a gente tem A inter F complementar. Coloquei aqui só o A inter F. Vejam que nesse exemplo a gente tem 4 conjuntos. E 4 conjuntos a gente não consegue representar no diagrama de Venn plano. Ele só dá no espaço. E mesmo assim é difícil ainda de fazer. Por isso que aqui nós não vamos colocar os outros conjuntos, mas apenas A e F, que são os dois envolvidos aqui. Quem que é A inter F complementar? Então, A inter F está aqui, complementar está aqui à volta. Tudo. Então, quem que é? Vamos tentar analisar quem está nesse conjunto. Primeira coisa que a gente sabe são todas as alunas que não fazem Física 1. Todas as estudantes mulheres que não fazem Física 1. As estudantes mulheres estão aqui e elas não fazem Física 1, tá certo? Agora vamos ver. Ou seja, são alunas que fazem matemática básica, por exemplo. São alunas que fazem geografia, que não está nem aqui, mas faz parte do conjunto de todos os estudantes, e outros casos mais. Agora também a gente tem alunos homens que fazem física, estão aqui, tá certo? É que é esse pedaço aqui, é de alunos homens que fazem física, porque as mulheres que fazem física estão só aqui. E ainda a gente pode pensar em todos os alunos homens, quer dizer que toda essa região que está fora aqui de mulheres são alunos homens. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que são todas as alunas que não fazem Física 1 e alunos homens. Então, afinal de contas, quem que é A inter F complementar? É o conjunto de todos os estudantes que não são mulheres que fazem Física 1. Não são mulheres que fazem Física 1. Vejam que isso aqui é como se fosse um parênteses, tá? E se eu não quiser colocar esses parênteses, eu posso então usar a lei de De Morgan, que eu vou ter A complementar, união F complementar, que vai ser conjunto de todos os alunos homens ou alunos que não fazem física. Essa que fica uma outra maneira de falar desse mesmo conjunto.
Espero que tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá certo? Vocês têm meu e-mail.